A de que dinossauros já viveram aqui. Isso desafia todos os conceitos que temos sobre aqueles animais. Os dinossauros polares estavam sujeitos a ambientes extremos e tiveram que sobreviver. Mas como fizeram isso? Será que o segredo da extinção daqueles animais está nos dinossauros polares? E o que eles poderão nos dizer sobre nossa própria sobrevivência na Terra? Todos os anos, os cientistas vão em busca de respostas, mas o Ártico não é um lugar para qualquer um. Será que é eficaz que um grupo de paleontólogos vá até lá e comece a brigar com machados? Eu não vou dividir meio a meio. Não viemos até aqui para tirar alguns blocos. Ele decidiu que não posso fazer isso porque, de alguma forma, irei danificar seu precioso depósito de ossos. Dinossauros no gelo. Este é o rio Colville, no extremo norte do Alasca. Enterrada nesses penhascos, existe uma mina de ouro de fósseis. Nenhum outro depósito de dinossauros polares no mundo chega perto da promessa que este lugar traz. 2 especialistas em dinossauros embarcarão em 2 expedições separadas para vir cavar aqui. O Dr. Tom Rich, que virá da Austrália, e esta será a sua mais longa estadia no Ártico. E o Dr. Tony Fiorillo, que já esteve em Colville várias vezes. Além dos desafios em si, quer dizer a neve, a chuva, as enchentes, os ursos, isso tudo, os próprios ossos de dinossauros nos apresentam questões muito interessantes e estimulantes. O que essas criaturas estavam fazendo aqui? Por que estavam aqui? De onde vieram? Ele quer saber como criaturas que pensávamos viver apenas nos climas quentes conseguiram sobreviver perto do Polo Norte. Só o fato de chegar perto dos fósseis é perigoso. Deslizamentos aqui são comuns. Em 1989, Tom quase foi levado pelo rio Colville. Eu estava trabalhando e, de repente, olhei para cima e vi uma massa de lama de umas 5 ou 10 toneladas que começou a descer e passou violentamente do meu lado. Eu achei que fosse morrer. Mas esse susto deu a Tom a inspiração para um plano radical. Ele quis construir uma mina de dinossauros nesses penhascos para que os cientistas pudessem trabalhar no lado de dentro em vez de no lado de fora. Não que eu fosse ficar trancado lá, mas tentei algumas técnicas novas e elas funcionaram. Há 20 anos escavei um túnel na Austrália. Na base de um penhasco de 200 metros, no acidentado litoral sul da Austrália, ele usou dinamite para explodir o que logo se tornaria o depósito de ossos de dinossauros mais famoso do mundo. De dentro da mina, saíram milhares de fósseis de dinossauros polares. 100 milhões de anos atrás, esta parte da Austrália ficava próxima ao Polo Sul. Mas Tom construiu aquela mina há mais de 2 décadas. Minha intenção não é continuar fazendo isso. Estou com 65 anos. Espero poder passar isso para alguém como Tony Fiorillo e dizer, isso funciona. Eles só podem chegar à mina enquanto o Colville estiver completamente congelado. Só assim os pesados equipamentos necessários para o trabalho podem ser levados até o local. No final de março, a luz do dia já voltou ao Ártico. Tom e uma pequena equipe de mineiros nativos do Alasca viajam para Dalton, pegando a rodovia desde Fairbanks até Dead Horse, passando pela National Petroleum Reserve. O local onde fica o rio Colville é tão remoto que eles farão algo que até as pessoas dali que trabalham com petróleo consideram loucura: acampar. Abrir um túnel numa camada de terra congelada no final do inverno e início da primavera será um desafio logístico. Vai estar muito frio, mais ou menos 40 abaixo de zero. Existe um componente social para o que estamos fazendo, que é: será que é eficaz que um grupo de paleontólogos vá até lá e comece a brigar com machados durante poucos meses antes que congelem? Eu não sei, mas é o tipo de coisa que você tem que descobrir. Bob Fittian é gerente da mina e do acampamento. Ele sabe a gravidade do que eles estão prestes a fazer. Sua equipe tem se preparado há meses. Tom é novato, mas ele trouxe consigo um experiente paleontólogo nativo do Alasca, Kevin May, do Museu do Norte em Fairbanks.
Minha grande preocupação é que alguém comece a pensar de maneira independente do grupo. Não se pode fazer isso. Se alguém tomar uma decisão, essa terá de ser tomada como um grupo, não pode ser individual. Precisamos ficar atentos à segurança aqui. O gerente da plataforma de petróleo, Dennis Cunningham, tem outras preocupações. Há 2 semanas, houve um surto de raiva em Barrow. Um surto grande e começou a se alastrar para cães domésticos. Todas as raposas aqui no norte são portadoras de raiva. Depois de 5 horas atravessando a tundra, eles chegam ao rio Colville. Está fazendo 40 graus abaixo de zero. Trabalhar em equipe aqui é essencial para a sobrevivência. Um tem que tomar conta do outro à procura de sinais de hipotermia ou inércia. Doze horas após o acampamento ter sido montado, uma tempestade de neve varre o rio congelado. O vento aumenta a sensação de frio. A temperatura cai para menos 60 graus. Nessas condições, a pele humana exposta congelaria em apenas 30 segundos. Com roupas especialmente testadas e muito alimento, a equipe conseguirá manter a temperatura ideal do corpo. Mas como os dinossauros enfrentavam esse frio? Eles evoluíram dos répteis de sangue frio. E os répteis recorrem ao calor do ambiente externo para aquecer seu sangue. Como criaturas como o imenso hadrossauro sobreviveram aqui? Parte desse mistério foi resolvida quando árvores fossilizadas e samambaias foram descobertas nos polos. Estas descobertas ajudaram cientistas como Tony Fiorillo a imaginar como era o Ártico no verão. Como entre 80% a 90% da madeira fossilizada que eu colhi são de coníferas, imagino que essa paisagem costeira estivesse repleta de coníferas durante o período Cretáceo há 70 milhões de anos. As florestas polares pré-históricas eram similares às que hoje crescem em locais como a Tasmânia. O clima era temperado naquela época e provavelmente nevava no inverno. Mas existe um fator que permaneceu constante no Ártico: a luz. O inverno polar há 70 milhões de anos pode ter feito os dinossauros mergulharem em meses de escuridão. Como esses dinossauros enfrentaram esses períodos de escuridão? A ideia é a de que eles migraram longas distâncias por milhares de quilômetros durante os meses de inverno. Longas migrações só podem ser feitas se o animal estiver grande o bastante em seu primeiro ano de vida. Fiorillo submeteu a teoria da migração a um teste estudando um animal vivo. Analisamos o tamanho do caribu e vimos que existe uma relação entre os animais terrestres migratórios. Os filhotes precisam alcançar um certo tamanho antes de fazerem longas caminhadas, e seu tamanho tem de ser de cerca de 2/3 o tamanho de um adulto. Ele estava procurando por uma proporção no tamanho dos hadrossauros do Alasca. Sua equipe estudou os ossos de animais jovens, calculou seu peso e constituição e depois os comparou com adultos. Como eles eram pequenos demais para fazer qualquer migração de longa distância, achamos que estes animais viviam aqui o ano todo. Não gosto de dizer que eles hibernavam, porque é muito difícil imaginar um bando de répteis de 10 metros de altura cavando um buraco no chão e hibernando. A única maneira de descobrir isso é provavelmente estudando a estrutura celular dos ossos deles. Os ossos são a chave para ajudar os cientistas a montarem a história da vida há 70 milhões de anos. É o que leva Tom e sua pequena equipe a acampar no gelo nas vastidões do Ártico. Tom sabe que há ossos aqui. Trata-se de uma faixa de 1 metro de espessura por 20 de comprimento ao longo do penhasco.
Esta faixa se chama Depósito de Ossos de Liscombe e foi descoberta em 1961. Mais ossos foram coletados em Liscombe do que em qualquer outro depositário de ossos de dinossauros polares no mundo. Mas eles não estão em boa forma. Vieram de perto da superfície dos penhascos, por isso estão danificados por causa dos ciclos de gelo e degelo. A mina será explodida logo acima do depósito de ossos. Duas portas isolantes serão construídas para evitar que a camada de terra congelada recém-exposta derreta e desmorone quando a temperatura aumentar. Tom só saberá se sua experiência funcionou quando retornar no verão para procurar os ossos dentro da mina. Fogo! Essas primeiras explosões deverão expor os ossos. Aquilo parece um osso. Aqui está. É de um hadrossauro. Parece que esta é a base da cauda. Sucesso! Fogo! Vários ossos grandes são expostos na explosão seguinte. Quase todos eles pertencem a hadrossauros. Desde a primeira vez que Liscombe foi escavado, milhares de ossos dessa espécie de dinossauro foram coletados. Essa criatura tinha o tamanho de um ônibus, mas comia somente plantas. Voltaremos a seguir com Nat Geo Wild, no Nat Geo. Até agora, eles não encontraram nenhum dinossauro exclusivo do Ártico. Os hadrossauros viveram numa extensão até o México. As opiniões sobre exatamente quantos tipos de dinossauros foram encontrados aqui diferem. Mas os cientistas estão certos de que esta era uma comunidade em desenvolvimento. Então, de onde eles vieram? Como chegaram aqui e por que ficaram? Estamos no portal para a América do Norte. Quase todos os grandes grupos de dinossauros naquela região, no período Cretáceo, têm um relacionamento com grupos de dinossauros na Ásia Central. Alguns animais tiveram origem na América do Norte e foram para a Ásia, mas a maioria veio da Ásia para a América do Norte. E este era o caminho que faziam. Eles devem ter atravessado o Estreito de Bering, que ligava a Ásia à América do Norte. O clima em Colville tem estado bom. A temperatura é de menos 20 graus com 9 horas de luz por dia. 4 longos dias de escavações na terra congelada levaram os mineiros para pouco acima da camada de ossos. Tom veio inspecionar o local. Quando trabalhamos com mineradores escavando túneis, o truque é dar a eles o máximo de liderança possível, deixá-los usarem sua confiança profissional para tomar decisões diárias. Tom pode até querer confiar nos mineiros, mas ele está nervoso. Ele não acha que tenha ossos o suficiente aqui. Neste momento, se o que eu vejo for tudo o que temos, eu estou pronto para sair daqui. Tem vários ossos aqui, viu? Tem ossos aqui, ali. Se tivermos mais 3 metros de largura de visão dessa camada fossilizada, teremos uma visão de mais 3 ou 4 dias de hoje. E quem poderá saber se nos próximos 3 metros, sob esse estreito de 300 metros, vai haver alguma coisa melhor do que o que temos aqui? Temos tantos ossos que não entendo por que passaríamos o inverno procurando por um segmento diferente que pode ou não ter mais ossos do que os que temos aqui. As aparências enganam. O local é perigoso e frio também. Os nativos terão que avaliar a dificuldade de trabalhar aqui com Tom. É preciso haver um equilíbrio entre ciência e sobrevivência. Fogo! Tom está caminhando sozinho no gelo do Colville. Apesar dos avisos de raiva em raposas, ele vai correr o risco.
Ele não está mais pensando na segurança, não está mais pensando como membro de um grupo. É difícil lidar com gente que não tem bom senso, com pessoas que se arriscam num lugar desses, onde se você deixar a pele exposta, ela vai congelar. Na metade da expedição, a preocupação não é mais com o sucesso de Tom, mas com o bem-estar dele. Ele será observado cuidadosamente pelo resto da viagem. Cada vez mais os mineiros terão que dar sua liderança ao paleontólogo Kevin May. Como Kevin trabalhou em Liscombe durante anos, já conhece o significado científico da mina. A qualidade dos ossos que estão saindo do túnel parece ser muito melhor do que a dos que vimos no leito ao longo da face do penhasco. Era disso que estávamos atrás. Estamos atrás de ossos bons, ossos que não sofreram com o tempo, apesar dos ciclos de gelo e degelo. É emocionante. Eu sei que vou ter muitas noites sem dormir entre agora e agosto. As condições serão muito melhores em agosto, quando eles retornarem para escavar o depósito de ossos. Mas a estação já está mudando. A temperatura está aumentando. Bob Fitchen quer trabalhar no gelo antes que ele quebre. Mas seus anos de experiência o dizem para ter precaução. Aqui estamos em risco, e em vez de apressar as coisas, eu só quero diminuir o ritmo, ficar num lugar estável e em segurança. Fogo! O depósito de ossos está abaixo dele, cercado por uma camada de terra congelada. Para evitar o degelo, portas isolantes são instaladas. Depois que elas forem fechadas, será preciso 4 meses antes que este túnel veja a luz do dia outra vez. Se cuidarmos bem dele, não há razão para que daqui a 100 anos esse túnel não esteja aqui. Vocês têm um belo túnel. Vão encontrar alguns dinossauros aqui. O primeiro estágio dessa experiência é um sucesso. Mas a que custo? Tom partirá imensamente afetado pelo norte. A equipe está deixando o local bem a tempo. A água abaixo do gelo está se aquecendo e expandindo, fazendo o gelo se quebrar em pedaços na superfície. As empresas de petróleo também estão fechando algumas de suas operações para a estação. O clima no Ártico está esquentando. Os cientistas dizem que o nosso mundo está se transformando numa estufa. Fiorilo acredita que quanto mais soubermos sobre como os dinossauros polares sobreviveram, mais poderemos aprender sobre nosso próprio futuro. No Cretáceo, o mundo era uma estufa. Eu acho que entender como eles se comportaram e responderam a isso nos dará algumas dicas sobre o clima do Ártico de hoje. A resposta ao clima pode ser lida na estrutura celular de ossos. Fairbanks, Alaska, Estados Unidos. No Museu do Norte, Kevin May prepara o fóssil de hadrossauro tirado do depósito de ossos de Liscombe para mandar para uma pesquisadora mundialmente famosa. Cidade do Cabo, África do Sul. A professora Anusuya Shinsami-Turan, que fez várias pesquisas inovadoras sobre muitos dinossauros. Mas este é o primeiro osso de dinossauro polar ártico que ela já viu. Se você quiser entender como este animal era, como ele cresceu, você tem que olhar dentro do osso dele. Anusuya irá procurar na microestrutura do osso para poder dizer como este animal respondia a este ambiente. Será que ele hibernava no inverno ou permanecia ativo o ano todo?
O fragmento, envolto em silicone, será cortado em fatias finas o suficiente para serem vistas sob um microscópio. Aqui temos a seção do osso de um dinossauro que viveu há 70 milhões de anos, mas vemos que a estrutura do osso ainda está conservada. E eu posso comparar a estrutura desse osso com a de qualquer organismo vivo. Para entender como este dinossauro cresceu, ela irá compará-lo com seu ancestral vivo, o crocodilo. Todos os répteis têm um padrão ósseo similar. Há linhas distintas que indicam que o osso parou de crescer. Isso acontece durante o inverno ou quando o alimento é escasso. A maioria dos ossos de mamíferos não reflete mudanças sazonais como esta. Os mamíferos e aves crescem muito depressa. Não se vê anéis de crescimento nos ossos deles. Os ossos dos dinossauros geralmente têm uma combinação de ambos os padrões. Tem linhas de ossos que pararam de crescer quando o alimento se tornou escasso, como também ossos de crescimento rápido. Mas o que a Nusuya está prestes a ver no microscópio é estranho e emocionante. Eu achei que fosse ver um padrão de osso semelhante, mas o que eu vi me surpreendeu. Não vi os anéis de crescimento que seria de se esperar ver num animal que foi afetado pelas condições climáticas sazonais. Suspeito que talvez este animal fosse muito bem adaptado ao ambiente em que viveu. Que adaptação seria esta, ainda não está claro. A análise das células ósseas só pode explicar como os dinossauros cresciam. Mas existe um animal no Ártico que tem todas as marcas de uma criatura perfeitamente adaptada à vida no Polo Norte. Dallas, Texas, Estados Unidos. No laboratório de Tony Fiorillo, em Dallas, o Dr. Ron Tikoski, anatomista e preparador de fósseis, consegue demonstrar como um pequeno dinossauro carnívoro chamado Troodonte usava suas características distintas para se desenvolver na escuridão do inverno. O Troodonte é muito raro em qualquer outra parte do mundo, mas em North Slope, no Alasca, eles eram muito mais numerosos que todos os outros dinossauros carnívoros. Pelo seu tamanho, o Troodonte tinha um dos maiores cérebros entre os dinossauros. Esse espaço vazio aqui era ocupado pelo cérebro, e acima do grande cérebro, o Troodonte também tinha olhos muito grandes em relação a outros dinossauros carnívoros. Levando-se esses dois fatores em conta, um animal relativamente inteligente, com olhos muito grandes, em um ambiente com pouca luz durante um longo período de tempo, concluímos que o Troodonte tinha alguma vantagem sobre outros dinossauros carnívoros. Tom Rich encontrou uma situação extremamente semelhante na Austrália. Fragmentos de crânios encontrados em sua mina de dinossauros nos anos 80 mostram que o Ipsilophodonte, um dinossauro do tamanho de um peru, também tinha olhos enormes. Como o Troodonte, ele era bem raro no restante do mundo, mas abundante próximo ao Polo Sul. Quando a Nusuya verificou a estrutura celular dos ossos dessa criatura, ela não encontrou nenhum anel de crescimento. Como no hadrossauro do Alasca, o metabolismo dele não cessava durante o inverno. A questão da fisiologia de um dinossauro tem sido debatida há décadas. Quando olhamos para dentro dos registros de fósseis, tudo o que vemos são as partes duras do animal. Não há indicações de tecido macio que nos conte algo sobre sua fisiologia. Então não podemos dizer que os dinossauros fossem endotermos, ou seja, animais de sangue quente, como mamíferos e aves, ou ectotermos, como os répteis de hoje. Talvez eles fossem apenas diferentes, talvez fossem realmente diferentes. Animais que tinham muito mais adaptabilidade do que os animais que vemos hoje. Será que os dinossauros tinham um tipo especial de metabolismo que os permitia permanecer ativos mesmo quando se alimentavam menos? No inverno, os herbívoros devem ter tido que trabalhar duro para sobreviver. Mas o Troodonte de olhos grandes se desenvolveu. Ele cresceu mais no Ártico do que em qualquer outro lugar do mundo.
É verão no Ártico. Durante um curto período de tempo, as plantas e os animais irão se desenvolver e paleontólogos virão para trabalhar no Colville. Com sua atividade restrita devido ao ciclo de reprodução do falcão peregrino, os coletores de ossos só poderão ficar aqui durante um mês. Kevin May voltou. Mas dessa vez, ele está na mesma posição que Tom Rich para a próxima fase da experiência no túnel. Mas eles propõem um modo bem diferente de tirar os ossos do túnel. O método do Kevin é escavar o local como um arqueólogo faria, que é basicamente cavar e retirar cuidadosamente osso por osso, fazendo o mapeamento. O método de Kevin é lento, mas fornece excelentes dados. Tom quer acelerar as coisas. Eu gostaria de cortar o túnel em dois. O Kevin ficaria com o lado norte e eu com o lado sul. Ele planeja usar uma serra elétrica para retirar os blocos do leito das rochas e montá-los num laboratório. Muita gente está nervosa com relação a este método. Mike Coons, do escritório de gerenciamento de terra, não está convencido e precisa dar a Tom a permissão crucial necessária. Ele decidiu que não posso fazer isso porque, de alguma forma, irei danificar seu precioso depósito de ossos. Eu não sei o que fazer. Voltaremos a seguir com Geo Wild, no Nat Geo. Mas a discussão pode ser acadêmica. O degelo de verão fez o nível do rio subir mais do que o normal e existe a preocupação de que as águas possam ter invadido a mina. Kikak Tegosiak. 60 quilômetros corrente acima, Tony Fiorillo e seu grupo estão trabalhando no penhasco acima do rio Colville. Existem alguns lugares em que trabalhei nos Estados Unidos onde um chimpanzé com um palito de picolé poderia trabalhar. Mas esse não é um desses locais. Ao contrário do depósito de ossos de Liscombe, que está repleto de fósseis de hadrossauros, o Kikak Tegosiak detém outros mistérios de dinossauros. Este é o prêmio que este local nos dá. Temos uma quantidade imensa de ossos aqui. É muito difícil conseguir reconhecer isso antes de eles se quebrarem por acidente. Esse dinossauro está de ponta cabeça. Então, na verdade, você está olhando para a bochecha direita de uma criatura que vem sendo chamada de paquirinossauro. Fiorillo poderá comparar este aos crânios de paquirinossauros que viveram em climas mais quentes. Ele espera encontrar diferenças que possam ajudar a esclarecer que adaptações eles podem ter desenvolvido para viver num local tão extremo. Mas antes, ele tem que voltar a seu laboratório em Dallas. O que vamos ter que fazer é tirar um pouco dessas rochas do caminho para poder começar a criar um pedestal de gesso ao redor dele. Vamos ter que rolar para fora do gesso, do outro lado, e prepará-lo para embarcar. Há restos de 15 paquirinossauros jovens no local. O que aconteceu aqui há 70 milhões de anos? Fiorillo e seus colegas acham que uma inundação pode ter levado os restos dos animais para longe enquanto o grupo cruzava o rio. A mistura de ossos no penhasco pode ter sido causada pelo acúmulo dos corpos em um pequeno rio, onde permaneceram durante milhares de anos. Depósito de ossos de Liscombe. No depósito de ossos de Liscombe, o momento da verdade chegou. Depois de 4 longos meses, Tom e sua equipe estão prestes a abrir a porta externa. Todo mundo cruzando os dedos. Oh, meu Deus, o que aconteceu com o isolamento? O que é isso? Está frio aqui.
O rio invadiu isso aqui e encheu o local com água. Olha só. Que droga! Exatamente o que eu previa. Temos uns 2 dias para trabalhar nisso aqui. E não vai ser um trabalho fácil. Serão necessários muito mais que 2 dias para que eles consigam começar a escavar o depósito de ossos. A boa notícia é que a camada de terra congelada não está somente intacta, mas tornou-se espessa com cristais de gelo. A temperatura aqui está bem abaixo de 0 e isso significa que as portas térmicas fizeram seu trabalho apesar da enchente. A má notícia é que a água da enchente não saiu, mas congelou ali mesmo, detendo madeira e suprimentos que agora precisarão ser retirados do local. Kikak Tegosiak. A situação em Kikak Tegosiak não está muito melhor. Por causa do frio, o gesso não está assentando tanto quanto deveria para proteger o crânio durante o transporte. Tony e sua equipe começam a experiência. Primeiro com sal para extrair a água e acelerar o processo de endurecimento. O que você acha? Como não está liberando mais calor, não vai ficar mais duro que isso. Ainda não é o suficiente. A temperatura está caindo e está começando a nevar. Estamos ficando sem tempo. Como conseguimos essas jaquetas, temos que fazer o melhor possível. Se Tony não remover o crânio agora, ele poderá não estar aqui no ano seguinte quando ele retornar. Esses penhascos são muito instáveis. Todos os anos, fósseis preciosos caem no rio à medida que a camada de terra congelada derrete. Isso é típico do clima instável do Ártico durante agosto. Sobrando apenas um dia de trabalho, o sol volta a brilhar e a equipe consegue mover o crânio e cobrir as áreas expostas. O precioso fóssil de Tony está a caminho de Dallas. Mas levará pelo menos 1 ano de preparação antes que ele saiba exatamente o que encontrou. Depósito de ossos de Liscombe. "90 baldes de gelo e terra congelada são retirados da mina. São 10 dias de trabalho árduo. Agora, eles devem estar cavando no local seguro contra deslizamentos, removendo os fósseis lindamente preservados da camada de terra congelada. Mas a equipe está ficando incomodada. Mike Kunz, do escritório do gerenciamento de terra, chega para inspecionar a mina. Ele é um renomado arqueólogo com 30 anos de experiência trabalhando no Ártico. Mike é o responsável por toda a pesquisa científica nessa região e está preocupado com o plano de Tom de escavar blocos. Tom quer remover blocos da camada de terra congelada, embrulhá-los em gesso e levá-los de volta para seu laboratório. O que acontece se estiver descongelado, mas estiver envolvido pelo gesso? Quando você tira o gesso, será que sobra alguma coisa? Está perguntando se vai virar lama? Bom, obviamente alguma coisa vai acontecer. Mas acontece que não vamos nos preocupar com a integridade da rocha nesse estágio, porque o resto do invólucro vai estar em volta dela. Se virar um milkshake, vamos ter um problemão.
Sem a prova de que os blocos da camada de terra congelada ficarão intactos após sua remoção, Kans não está disposto a aprovar a ideia de Tom. Se você quiser remover alguns blocos, tudo bem. Mas não acho que o escritório irá permitir isso por toda a escavação dentro do túnel. Eu quero dividir o túnel no centro e o Kevin faria a escavação clássica, enquanto nós trabalharíamos do outro lado. Não vou dividir no meio porque não acho que o governo ia querer isso. Tom concorda em remover alguns blocos na parte de trás, enquanto Kevin escava no depósito de ossos. Décimo segundo dia. Um silêncio cai sobre o depósito de ossos de Liscombe. Compressores e geradores estão parados. Tom Hitch está fechando sua mina de dinossauros. Não estamos trabalhando hoje porque o Tom está preocupado. Ele acha que o túnel pode ter aquecido muito e o teto esteja com perigo de desabar. Quando a mina foi escavada, o mineiro Bob Fitchen explicou que a camada de terra congelada não cai com tanta facilidade. A terra congelada vai se comprimindo devagar, às vezes se espreme até a metade do comprimento do túnel. E aí pode ser que haja um desmoronamento, mas não é nada que aconteça com muita rapidez. Vamos ter que esperar e ver. Talvez a gente precise passar dias tentando descobrir como deixar isso estável outra vez. Não temos muito tempo. E a menos que tenhamos água líquida saindo do teto, não estou muito preocupado. O cuidadoso método de escavação de Kevin levará mais tempo que o de Tom. Quase metade da estação se passou e ele não consegue conter sua frustração e teme que o projeto esteja ameaçado. Estou aqui para colher dados no local e você sabia disso desde o início. Mapeie com cuidado esse osso. Eu sei o que você quer fazer e espero que consiga. Este penhasco não vai desmoronar. Ele não vai desmoronar. Vamos fazer o seguinte. Amanhã, se ele ainda parecer fofo, vamos restringir nossas atividades para nossa proteção. Temos que seguir adiante. Estamos parados e não podemos continuar parados. No dia seguinte, Kevin verifica o teto da mina. Está sólido. A sabedoria convencional indica que ele não está caindo. Mas mesmo antes de a escavação começar, Tony Fiorillo chega de Kikak Tegosiak para continuar a coletar ossos ao longo do rio. Tony estabelece uma pedreira no depósito de ossos de Liscombe, a algumas centenas de metros da mina. Estou aqui desde 1998. Tudo isso mudou, ficou mais agitado. Agora tem muito mais atividade aqui. É notável ter uma concentração tão grande de pessoas distantes somente alguns quilômetros umas das outras. Antigamente, todos trabalhavam na mesma área e o protocolo nos mandava esperar até que todos terminassem antes de sair dali. Agora parece que o mundo não é grande o bastante. Há casos de pessoas que invadiram a área de trabalho de outras pessoas. Mas, felizmente, essas áreas eram poucas e distantes uma da outra. Tom convida Tony para ver sua mina. Palácio de Cristal.
Mas a temperatura fica entre os 9 negativos, 8, 7. Aqui na parede temos sondas. Parece um ótimo lugar para a gente armazenar um caribu. É uma ótima geladeira. Quando estive ali, vi os lindos cristais de gelo nas paredes. Não há surpresas ainda. A ideia do túnel era tornar o trabalho em Colville mais fácil. Mas não está sendo esse o caso. Mas agora que estão dentro, os cientistas estabelecem uma rotina mais lenta. Seguindo o método de escavação de Kevin, Tom terá que esperar um pouco mais antes de poder remover seus blocos com fósseis. A experiência tem sido trabalhosa e cara, mas os cientistas sabem que tem valido a pena. A busca para resolver os mistérios dos dinossauros do gelo responde uma das questões mais debatidas da paleontologia. Por que os dinossauros não existem mais? Os dinossauros polares conseguiram viver longos períodos no frio e no escuro. Eles já estavam vivendo em condições que deveriam tê-los extinto depois que um cometa atingiu a Terra há 65 milhões de anos. A grande pergunta é, será que o impacto contribuiu substancialmente para a morte dos dinossauros e de todos os outros organismos que foram extintos? Este é o elo que ainda tem de ser elucidado. Eu acho que a responsável pela extinção dos dinossauros foi uma série de eventos. Houve um evento catastrófico no final do período Cretáceo. Certamente houve o impacto de um asteroide. Também encontramos evidências da regressão do nível do mar, o que também deve ter mudado o ambiente. A atividade de vulcões certamente exerceu um grande impacto nisso. Na minha opinião, tudo aconteceu devido a uma mudança no clima. O que aconteceu no final do período Cretáceo na América do Norte foi uma elevação na cadeia montanhosa. O que rege o clima global são as correntes de ar e marítimas. Se você construir uma cadeia de montanhas num continente, você poderá mudar os padrões climáticos globais. Se mover pedaços de terra e bater um no outro, você mudará as correntes marítimas e aí você terá uma grande mudança climática. Para mim, isso tem muito a ver com a morte dos dinossauros. Eles eram muito bem adaptados às condições nas quais estavam vivendo. Mas quando isso mudou, eles não conseguiram fazer a transição. Os dinossauros polares eram durões e resistentes, mas o que isso significa para humanos vivendo num mundo de mudanças climáticas? Em qualquer época de crise ambiental, não podemos prever quais organismos serão extintos e quais não serão. Para a raça humana hoje, com o que está acontecendo ao ambiente, como aquecimento global, etc., será que os humanos serão ganhadores ou perdedores nessa corrida? Não sei dizer. Voltaremos a seguir com Nat Geo Wild, no Nat Geo. Obras Incríveis traz para você especialistas, engenheiros e operários realizando os maiores projetos de reciclagem do mundo. Mega Quintas de Obras Incríveis. Nova temporada, novo episódio. Esta noite às 21 horas no Nat Geo. Domingo no Nat Geo. Revivemos as horas seguintes ao asteroide que extinguiu os dinossauros. E depois te mostraremos para onde você poderia se mudar se acontecesse de novo. You could actually land on the surface of Venus. That's probably the first place I would go. You may say that's boring, but not necessarily. It's a good thing. 2 estreias, Impacto Fatal e o primeiro episódio de Guia de Viagens Interplanetárias. Próximo domingo, a partir das 21 horas, no melhor do Nat Geo.
Um lugar que parece de outro planeta, É algo impressionante. mas que fica na América Latina. Neste programa se devela o descobrimento de uma nova cueva. Naika, a Caverna dos Cristais. Em breve, no Nat Geo. Por um mundo mais colorido, com mais inovação e tecnologia. Fiat, líder de vendas pelo 9º ano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comemore o fim do ano com a programação que você escolheu. O melhor de 2010 votado pelo público. Amanhã, a partir do meio-dia, no Nat Geo. Continuamos assistindo Nat Geo Wild, no Nat Geo. Ninguém pode prever quem vencerá ou quem perderá, mas uma parte vital de nosso kit de sobrevivência para suportar as mudanças climáticas está na evidência dos fósseis do Ártico durante o período Cretáceo. O túnel de Tom é uma parte importante na busca por essas evidências. Por isso, é um choque quando ele decide abandonar o Ártico antes que os ossos sejam removidos. Cheguei a um estágio no qual minha contribuição acabou e estou me tornando um no meio da multidão. E como eu disse, gosto de ser o primeiro táxi na fila, não quero ser o último. Se eu ficar aqui fazendo esse tipo de coleta, é nisso que eu vou me transformar. Tom irá levar sua equipe de escavadores consigo, deixando Kevin com poucos homens. Há muitos exemplos de pessoas que se comprometem por longo prazo e das que se comprometem por curto prazo. Geralmente, as que se comprometem por longo prazo esperam até que a moda passe e continuam fazendo o que estão fazendo. Tony Fiorillo também deixa o covil por enquanto. Kevin e um pequeno grupo do Museu do Norte ficam. Dentro dos próximos 10 dias, o trabalho provará ter sido válido na mina. 90 fósseis bem conservados que não foram afetados pelo constante gelo e degelo são cuidadosamente extraídos e mapeados. Kevin May tem a última palavra no túnel de dinossauros. Foi preciso muita gente para chegarmos até aqui. Foi um esforço em equipe e muita gente acreditou nisso. Eu fui a última pessoa porque achei que fosse uma loucura. Mas agora estou aqui e gostaria de ver isso continuar por muito tempo. E o prêmio da mina? Uma vértebra lindamente conservada da pontinha da cauda de um hadrossauro. Fósseis como este são extremamente raros. A ideia de Tom Rich do primeiro túnel de dinossauros no Ártico é um sucesso. Ela abriu o caminho para um novo tipo de escavação que poderá um dia resolver os mistérios que ainda restam dos dinossauros no gelo. Versão Marshmallow São Paulo.